Oi, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre força normal. A força normal é uma força que gera bastante confusão, por diversos motivos, tá? As pessoas não compreendem completamente a força normal, mas hoje você vai tirar suas dúvidas, eu garanto. Olha só. Primeiro, você tem que saber que a força normal é uma força de contato, tá? Então, se é uma força de contato, se o corpo estiver solto, ele não tem normal. Por que eu desenhei esse corpo solto com o peso? Porque as pessoas têm a mania de achar que a normal ela é a reação ao peso, e não é. Porque para ser reação ao peso tem que ter mesma direção, mesmo sentido e a mesma intensidade. E nem sempre a normal e o peso têm a mesma intensidade. Nós vamos chegar até esse ponto, tá? Primeiro, eu quero que você pense o seguinte: a força-peso, ela existe se o corpo estiver em contato com uma superfície ou não, certo? A força normal, ela só vai existir a partir do momento que esse corpo encostar aqui nessa mesa, tá? Então, imagina aqui, ó, esse corpo, ele tem uma força que a gente chama de força-peso. Essa força-peso, pessoal, é a força com que a Terra atrai esse corpo. Então, a reação a essa força-peso está no centro da Terra. Vou botar aqui um pelinha, tá? De reação. Só que a partir do momento... E aqui, se esse corpo estiver pendurado, também a reação dessa força aqui está no centro da Terra. A partir do momento que ele está encostando, ele comprime um corpo. E essa força de compressão é que é chamada de força normal, certo? A partir do momento que surge essa normal, o número de forças no universo ele é par, porque segundo a terceira lei de Newton, toda a ação tem uma reação. Se esse peso tem a reação aqui no centro da Terra, onde é que está a reação dessa força normal, pessoal? A força normal é a força da superfície no corpo. Veja bem, é a força da superfície no corpo. Então, esse corpo ele está comprimindo aqui para baixo com uma força F essa mesa. Então, esse e esse são pares de ação e reação. A força normal e essa forcinha F também formam um par de ação e reação. A força normal é uma força de contato, é a força que a superfície, eu vou até escrever isso aqui, ó. É a força da superfície no corpo. É a força da superfície, a força que a superfície exerce no corpo, certo? Então, essa força normal surge porque agora esse corpo está apoiado nessa mesa. Por um acaso, essa força normal ela é igual ao peso, certo? Por que ela é igual ao peso? Porque ele está comprimido com a sua própria massa. Mas nem sempre vai ser assim. Como assim, professora? Veja só. Vamos pensar nessas três situações que eu coloquei aqui abaixo. Aqui eu tenho o peso. Peso vale quanto aqui? 100 newtons. A mesma coisa aqui. O peso valerá 100 newtons e a mesma coisa nessa situação. O peso vale 100 newtons. Só que, quanto vale a força normal? Nessa situação aqui, a força normal ela é igual ao peso. Porque é somente o corpo que está comprimindo a superfície, certo? Aqui está a minha superfície, ó, é o chão, é a mesa, qualquer coisa que esteja sendo comprimido por esse corpo, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho agora, em cima deste corpo, uma força, vamos lá, de 50 newtons, uma força externa de 50 newtons. A minha pergunta é: quanto vale agora a força normal? Vamos pensar o seguinte: a força normal é a força com que a superfície empurra o corpo. Agora eu tenho a compressão feita pelo próprio corpo mais uma força externa. Então agora essa superfície está tendo que fazer que força, pessoal? 150
newtons. É a soma dessas duas forças. Agora a mesa não suporta mais só o peso do corpo, ela suporta o peso mais a força de compressão. E aí a gente tem isso aqui, ó. Aqui vamos pensar que a gente tem alguém ajudando, puxando para cima com uma força de 50 newtons, puxando para cima com a força de 50 newtons. Quanto valerá essa normal agora? Quanto valerá a normal? Qual é a força agora que o chão, a superfície está exercendo? Agora essa força passa a ser de 50 newtons. Por quê? Ela não precisa mais comprimir com a força de 100 newtons, como na primeira situação, que tem a mesma intensidade. A superfície, nessa situação, ela está sendo mais exigida, porque tem uma força externa atuando, e nessa situação, a superfície está sendo menos exigida. Por quê? Porque tem uma força para cima, diminuindo a compressão que esse peso faz, que esse corpo faz. E agora, atenção! A força normal, ela não é uma força que sempre é vertical, contrária ao peso, que isso confunde muito, por isso que as pessoas falam que é reação ao peso. Não, ela é sempre perpendicular à superfície. Isso aqui é muito importante, é uma força perpendicular à superfície. E vou até colocar aqui, ó, superfície no corpo fica perdido, né? Força que a superfície faz no corpo que está em contato, tá? Vamos explicar bem aqui. Agora, aqui eu tenho uma superfície. Para esse corpo ficar parado, obviamente, eu tenho que ter uma força externa, senão esse corpo ele vai cair. É como se fosse um teto inclinado. Então, aqui eu tenho uma força que eu vou chamar de F, tá? Eu continuo tendo peso, só que o peso desse corpo, ó, tá aqui para baixo. E a normal? A normal, eu falei, a normal, ela é perpendicular à superfície. Olha aqui, ó, a força normal. Perpendicular à superfície. Para cá, ó, está a força normal. Nessa situação, para cá, para baixo, está o peso, tá? A normal, já falei, é perpendicular. Olha aqui, ó, é perpendicular à superfície. O que que fala a terceira lei de Newton? Que toda ação tem uma reação de mesma intensidade e direção, porém, sentido contrário. Aqui, ó, não tem mesma direção. Aqui, o peso e a normal não tem mesma direção. E nem aqui que eu tenho um plano inclinado. Aqui eu tenho o peso, certo? E a normal, ó, mais uma vez, perpendicular ao plano. Então, coloca na sua cabeça o que é a força normal. A força normal é uma força de contato, é uma força perpendicular à superfície e é a força que a superfície faz no corpo que está em contato com ela. A força peso, ela existe independente da força normal. Agora, a normal, ela só existe se tiver contato. Coloca na sua cabeça que força normal e força peso nunca formam par de ação e reação. Primeiro, porque elas agem no mesmo corpo. E segundo, porque nem sempre estão na mesma direção, sentido oposto, e nem sempre têm a mesma intensidade, tá bem? Espero que tenham gostado, pessoal. Beijo, beijo, obrigada!